Graça e paz. Nós vamos estar estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o verso que nós vamos ler no capítulo 15, verso de número 58 e capítulo 16, verso 13. Capítulo 15, verso 58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No capítulo 16, verso 13, Paulo escreve o seguinte: Vigiai e estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Eu queria, primeiramente, dar uma introdução neste livro, dizendo que Paulo, plantador dessa igreja, na cidade de Coríntios, Paulo, na segunda viagem missionária, ele chega a esta cidade, planta uma igreja nessa cidade, evangeliza essa cidade, fica por 18 meses, 1 ano e 6 meses nessa cidade, evangelizando e plantando uma igreja ali. Coríntios, essa igreja, me parece, é a igreja idêntica à igreja contemporânea, à igreja atual, o cenário da igreja brasileira, principalmente na nossa atualidade. Paulo, ele escreve esta primeira carta, que na verdade não é a primeira, porque no capítulo 5 nós vamos ver que ele já faz menção de uma outra carta, no capítulo 5, verso 9, ele já diz assim: Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores. Então não cremos nós que essa já não é a primeira carta, seria a segunda carta. Porém, essa primeira carta, no decorrer dos tempos, nós não temos essa carta em mãos, então esta carta que nós estamos lendo, estudando, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta, me parece, que é uma resposta a alguns questionamentos da igreja. Esta igreja, muito problemática, muito dividida. Paulo vai tratar desse assunto. Uma igreja com muitos pecados. Paulo orienta, Paulo exorta a buscar a santidade. Paulo vai tratar sobre dons. É uma carta que trata de assuntos práticos da vida da igreja. E aplicando em nossos dias, a igreja contemporânea é muito parecida com a igreja de Coríntios. Os mesmos problemas, as mesmas divisões, a mesma falta de compreensão daquilo que foi escrito, não consegue interpretar as cartas que Paulo já tinha escrito, e Paulo tem que reescrever algumas coisas, como ele mesmo disse: eu já vos escrevi a respeito disso. E então, Paulo vai tratar de vários assuntos. O primeiro assunto que Paulo trata com muita ênfase no capítulo 1 e no capítulo 3 é uma divisão, uma facção que existe dentro da igreja de Coríntios, por conta de achar que Cristo estava dividido. Paulo chega até a fazer esse questionamento: por acaso Cristo está dividido? Porque havia ali pelo menos 3 grupos. Um grupo que defendia Paulo, um grupo que defendia Cefas, Pedro, e outro grupo que era admirador de Apolo, um grande pregador, um homem de Deus. Mas a igreja estava dividida entre esses 3 homens, com pensamentos, muita coisa de filosofia tinha entrado na igreja, muita coisa grega na igreja, muitos ensinamentos distorcidos. Um problema também dos judeus que estavam lá, em questão de circuncisão, de não circuncisão. Então Paulo vai tratar de vários assuntos nessa carta, mas todos eles de correção para esta igreja. Uma igreja que tem, para mim, a mais problemática de todas as igrejas que Paulo plantou e que Paulo cuidou. Paulo escreve esta carta já estando na cidade de Éfeso, porque as notícias chegam para Paulo através de uma irmã que leva essa notícia até ele, pelo nome de Chloé, ou Chloe. Essa mulher traz essa notícia para Paulo, não uma notícia boa, e Paulo chega a falar que a vontade ele queria ir até lá, mas não sabia se era com vara, se era com açoites, se seria também com um espírito de mansidão, mas percebemos que em toda a carta Paulo não está satisfeito com a atitude daquela igreja e exorta, corrige. Em alguns momentos Paulo chega até a se escandalizar por conta de pecados que está no núcleo da igreja, dentro da igreja. Por exemplo, um dos grandes pecados que essa igreja que Paulo vai tratar, está no capítulo 5, que ele diz que havia
tal fornicação que nem entre os gentios se nomeia. Um homem deitando com a mulher de seu pai, com a sua madrasta. E o mais escandaloso, o maior escândalo disso não era esse fato da fornicação, mas o problema é que a igreja estava tranquila, a igreja nem se entristeceu por este fato. Então, podemos perceber que a igreja estava se aderindo às coisas do mundo. O mundo tinha entrado dentro da igreja. A igreja não transformou Coríntios, mas Coríntios, a cidade de Coríntios, os pecados, a prostituição, a fornicação, tinha entrado dentro da igreja e estava destruindo esta igreja. Tenho para mim que Paulo, estando em Coríntios, e várias vezes ele fala o desejo de estar, estando em Éfeso, e o desejo de estar em Coríntios. Porque um líder, um pastor, ele queria estar perto para poder corrigir. Mas longe, Paulo diz assim, estou longe, mas que estou de espírito presente. Porque Paulo, ele sente, até alguns momentos, até irado contra essa igreja, por conta de tantos problemas. Outra coisa que Paulo vai tratar, que ele vai tratar sobre casamento, sobre como a mulher deve se portar. Paulo vai tratar sobre coisas sacrificadas aí no capítulo 8, o que pode, o que não pode, havia uma confusão muito grande de comida, o que podia comer por conta de carne sacrificada. As carnes eram sacrificadas no templo, num deus pagão, e parte daquela carne que descia do sacrifício vinha até os açougues, até os mercados, e ali Paulo vai falar ou dando algumas orientações, que não era para perguntar de onde estava vindo, e Paulo vai tratar desse assunto dizendo que tinha muitas coisas, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, essa ética cristã, mas sempre, sempre Paulo vai tratar, levando essa igreja à busca da santidade. Porque perfeito a igreja não vai ser, mas uma busca incansável para a santidade. Tanto a igreja de Coríntios como nós temos que ter essa busca constante por santidade. Essa santificação, essa separação da igreja do mundo, ela é muito importante para Deus. Tanto que esta carta ela vai tratar, nos seus 16 capítulos, basicamente de problemas. Olha, outra coisa que Paulo vai tratar, como nunca tratou em outras cartas, sobre dons espirituais. Paulo, nessa carta, ele vai tratar de dons, como ele não tratou em outras cartas. Ele vai falar de todos os dons, vai falar das necessidades desses dons, mas vai corrigir essa igreja, principalmente a respeito desses dons. Tenho para mim, com toda certeza, que o capítulo-chave dessa carta não é os capítulos que Paulo trata do problema. Eu tenho para mim o capítulo-chave dessa carta, o capítulo número 13, muito conhecido, onde vai falar de um dom supremo, vai falar de algo mais excelente. No capítulo 12, verso 31, Paulo diz assim: portanto, procurai com zelos os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Esse texto já foi tema de muitas mensagens, mas tenho por convicção que este capítulo é o capítulo-chave desta carta. Porque tudo pode se resumir aonde há essa falta de amor. Porque Paulo está orientando que ele vai mostrar um caminho. Então, se Paulo precisa mostrar esse caminho mais excelente, eles não estavam neste caminho mais excelente. Eles precisavam encontrar este caminho mais excelente. Esta igreja, Paulo diz no capítulo 1, que não faltava dom nenhum a eles. Tudo eles tinham. Mas no capítulo 13, Paulo está mostrando que eles precisam buscar um caminho mais excelente. É claro que este caminho mais excelente é o amor, e Paulo vai tratar deste amor por todo o capítulo 13, porém, este amor não é um amor comum, este amor é um amor que tem nome, este amor não é um sentimento, este amor não é algo abstrato, mas este amor é uma pessoa, este amor é um ser, este amor é Deus, este amor é o próprio Deus, porque quando diz que este amor, ele nunca falha, o único que nunca falha é Deus. E este amor é o próprio Deus. Quando diz que este amor não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com justiça, mas folga com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Este amor só pode ser o próprio Deus. E claro,
a nós manifestado da pessoa de Cristo, a nós na pessoa do seu Filho Jesus. E a nós, este amor veio para poder corrigir todos os problemas que Coríntios tinha e todos os problemas que nós temos. Todas as dificuldades que nós temos a respeito dos dons. Todas as dificuldades que nós temos a respeito de divisões dentro da igreja, de facções. Todas as dificuldades que nós temos a respeito dos irmãos. Todas as dificuldades que nós temos para tratar de coisas concernentes ao reino dos céus. Essas dificuldades humanas só podem ser supridas por este amor perfeito. Perfeito. Perfeito em Cristo. Paulo vai tratar deste Cristo como dono da igreja. Paulo vai tratar essa igreja sem facção. Ele vai dizer que no capítulo 14, ainda falando sobre os dons, ele vai dizer que porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. É interessante que esse verso, quando ele diz que Deus não é Deus de confusão, é tudo a respeito de dons, tá? E principalmente quando ele diz assim, como em todas as igrejas dos santos. Meu querido, a santidade não é só para Coríntios. A santidade ainda é atual. Pode parecer fora de moda buscar a santidade. Hoje, num evangelho banalizado, que não podemos chamar de evangelho, porque Paulo diz que se alguém pregar outro evangelho que não seja este, que seja anátema. Então esse outro evangelho que traz confusão, que não traz paz, este evangelho que não traz correção, que não busca santidade, é um evangelho fajuto, falso, porque o evangelho original, o evangelho está contido na palavra do Senhor, nas cartas de Paulo, nos evangelhos, no Velho Testamento. Paulo vai tratar a respeito de mulheres, vai tratar a respeito de casamento, vai falar com os jovens. Paulo vai tratar de todos os assuntos nessa carta. Se você quer ter um manual de instrução para a sua vida cristã, leia Coríntios. Mas não se assuste, porque Paulo trata de uma busca de santidade e nos exorta a sermos santos, como Deus é santo. Nós, como servos do Senhor, precisamos ser notificados disso. Por que precisamos ser notificados nessa carta? Porque muitos desses problemas ainda são todos atuais. Parece-me que colocaram um espelho frente a Coríntios e nós vemos Coríntios como um reflexo em nós. Quando olho para a igreja de Coríntios, eu vejo a igreja contemporânea e vejo que nós precisamos alimentarmos de todos os conselhos que Paulo dá. Mas não temos tempo para tratar de todos esses problemas nesse curto estudo. Oriento você a ler, reler essa carta por várias vezes. Porque quando Paulo trata de todos os problemas, ele traz solução. Olha o capítulo de número 15, quando ele diz assim, olha, por isso, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Paulo vai tratar o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, o homem que trouxe o pecado. Representa nós, pecadores, em busca de santidade. Mas aí nós temos um segundo Adão, que é Cristo. Um é espírito vivente, o outro é espírito vivificante. Esse segundo Adão, Cristo, veio até nós, para que nós pudéssemos ser santificados pela sua palavra. Lá no livro de João, ele pede a Deus, Pai, santifica-os na minha palavra. E nós precisamos nos santificar na palavra do Senhor. Mas o verso que nós lemos, eu quero fazer só um breve comentário nos versos que nós lemos. Para sermos melhores, cada dia mais, buscando santidade, santificação no Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, o como devemos nos portar. E Paulo dá aqui alguns conselhos. Após corrigir a igreja, ele vai dar alguns conselhos. Capítulo 15, verso 58, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Para sermos santos, para santificar o nosso viver, para santificar a nossa vida, nós precisamos ser firmes. Meu amigo, minha amiga, Deus não se agrada daqueles que ficam andando em corda bamba.
Deus quer firmeza na sua igreja. Deus chama você a andar pelos caminhos retos dele. Mesmo nos momentos que você fracassar, sede firme. E mais ainda, Paulo diz assim, sede firmes e constantes. Às vezes não é a velocidade que te leva longe, é a constância. Provérbios vai dizer que a corrida não é para o mais veloz. Por que não é para o mais veloz? É porque é para o mais constante. Na sua caminhada cristã, na sua santificação, na busca por Deus, tá? Deus nos orienta a sermos firmes e constantes. E sempre abundantes na obra do Senhor. Muitas vezes fracassamos, ou muitos fracassam, porque não se empenham na obra do Senhor. Muitos caem, porque não se empenham na obra do Senhor. E Paulo está dizendo, sejam firmes, constantes e sempre abundantes. Se dedique à obra do Senhor. Procure saber o que Deus quer acerca da sua vida. Qual o propósito de Deus para você? Creio que você vai receber resposta de Deus. Mas no capítulo 16, o verso 13, ele dá mais uma orientação e repete uma orientação. Ele diz assim no verso 13, vigiai. É impossível santidade sem vigilância. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é astuto, ele é sagaz e ele está ao nosso derredor tentando levar a gente a afastar de Deus. Tentando enganar o homem a todo momento. Como fez com Adão lá no Éden. Como fez com Eva, que levou Adão a cair no Éden. Como ele fez com grandes homens de Deus. Vigiai. Vigiai. E aí Paulo diz novamente, estais firmes. Novamente ele diz firmes. E agora ele completa, firmes na fé. Se há uma forma de estar firme na rocha que é Jesus, é pela fé. Nós vivemos pela fé. E aí Paulo também dá mais uma orientação. Portai-vos varonilmente. Ele diz assim, sejam homens de coragem. Para ter santidade tem que ter coragem. Para ser diferente da igreja de Coríntios, a igreja precisa ser corajosa, precisa combater o pecado, precisa lutar contra o pecado. É uma luta constante, diária, individual, pessoal, mas também conjunto da igreja. E aí diz mais assim, e fortalecei-vos. É interessante que Paulo manda nós sermos firmes, mas também ele manda nos fortalecer. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos ser firmes em nós mesmos. Em nós somos fracos. Paulo diz, em uma das suas cartas, ele diz assim, quando estou forte, eu estou fraco. Mas quando pareço que estou fraco, aí estou forte. Sabe por quê? Porque na fraqueza revelava a glória de Deus em Paulo. Ele diz para você vigiar, ele diz para estar firme, para portar com coragem, mas ele diz assim, fortalecei-os. Só uma fonte de força, o próprio Deus. Se você precisa recarregar a sua bateria, você precisa, e eu preciso. Nós somos como um aparelho, como algo que precisa de uma energia externa. Não pense que a sua força, a sua energia está em você, não está. A sua força vem do alto. A sua força vem de Deus. E então, Paulo diz, fortalecei-vos. Buscai força no Senhor. Quando estivermos fracos, buscai força no Senhor. Honre ao Senhor em oração, em louvor, em adoração, mas principalmente fortalecei-vos na palavra do Senhor. Meu querido, se Deus não está falando com você, eu creio, é porque a sua Bíblia está fechada. Se Deus não fala com você, é porque a Bíblia está fechada. Não há um Deus mudo, há um Deus que ainda continua falando, e falando muito. Está à disposição através da sua palavra. Mas eu quero encerrar esta mensagem, este estudo, com o verso 14 do capítulo 16. Ele diz assim, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. A nossa santidade tem que ser buscada com amor. Quem é o amor? Deus. Para estarmos constantes e firmes, com amor com Deus. Temos que ser firmes na fé, com amor com Deus.
Porque sem amor, nada disso tem valor. E certamente, sem amor, não conseguiremos vencer as dificuldades, os intempéries dessa vida e não conseguiremos nos fortalecer no Senhor. Precisamos deste amor. Fortalecei-vos. Estais firmes. Portai-vos com coragem. Sedes firmes e constantes. Para que essa grande luta pela santidade não seja uma luta só sua, só minha, mas seja uma luta também apoiada pelo Espírito Santo do Senhor. Eu quero orar com você neste final, pedindo ao Senhor que o santifique na verdade. Que a verdade, que é a palavra, faça morada em seu coração, no meu coração, para que possamos ser melhores que foi a igreja de Coríntios. Que se Paulo precisar escrever uma carta a nós, que seja uma carta mais carinhosa, uma carta com mais amor, com mais entusiasmo do que com esta igreja, porque esta igreja errava muito. Nós temos que ser diferentes, buscar a santidade no Senhor. Eu quero orar com você. Deus, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado por esta carta que exortou Coríntios, porque ela também exorta nós a buscarmos santidade. Exorta nós, ó Pai, para buscarmos, Senhor, sermos santos como o Senhor é santo. Estarmos firmes, portar com coragem, ter fé e sempre fortalecendo no Senhor. Orienta a tua igreja, Pai, neste estudo, para que nós possamos, ó Pai, ser corajosos, homens de valores. Que o Senhor possa nos fortalecer e nos santificar na tua palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.